Olhando para a escuridão vasta acima de nós, pontos brilhantes emitem suas luzes em todas as direções. Eles não se importam se alguém está os vendo ou se existe algum propósito para sua própria existência, pois não possuem qualquer tipo de pensamentos, ou sequer a capacidade de pensar. Uma funcionalidade indispensável para qualquer ser vivo. Pensar nos leva a querer aprender e desenvolver tudo ao nosso redor. E ver as estrelas sempre foi algo que botou a humanidade para pensar. É intrigante olhar para cima e ver um monte de pontinhos luminosos. Talvez eles estão ali apenas para formar rabiscos que juramos serem desenhos, que contam sobre a nossa história. Ou talvez elas sirvam apenas para guiar os barcos durante a noite, para fazerem suas rotas no mar aberto. Na real, podem até ser só o papel de parede do céu quando o sol não esconde elas. Na verdade hoje já sabemos que são grandes astros, que realizam atividades de fusão nuclear, combatendo a gravidade que tenta esmagá-las. Assim como nosso Sol, elas resistem o máximo que podem, fundindo hidrogênio e hélio, passando por carbono, oxigênio e até ferro, e por consequência emitindo brilho, e indo até virarem uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. E não são só estrelas que existem por aí no nosso quintal. Há outros planetas, luas, asteroides, cometas. E vendo como é nosso sistema solar, podemos reconhecer um padrão e deduzir como devemos procurar pelo cosmos para encontrar sistemas que se assemelham ao nosso de alguma forma, com seus planetas, suas luas, sua estrela e quem sabe com outras formas de vida até. Só que isso nunca aconteceu. O que é algo que na verdade intriga todas as mentes que decidiram debater esse assunto. E até mesmo aqueles que apenas se atrevem a pensar nisso por muito tempo acabam todos esbarrando na mesma indagação que o Enrico Fermi teve. Onde está todo mundo? Fermi foi um físico italiano que viveu entre 1901 e 1954. E enquanto ele e um grupo de cientistas confraternizavam e discutiam sobre a existência de outras civilizações inteligentes fora da Terra, ele simplesmente levantou essa pergunta. E que por mais simples que seja, é interessantemente assustadora. Nós sabemos de vários outros sistemas planetários, com seus respectivos planetas, que têm muito bem a capacidade de abrigar vida como a entendemos. As características e às vezes até a composição química da atmosfera desses planetas batem com as esperadas para abrigar vida. E possuímos inúmeras informações sobre vários cantos de nossa galáxia, e até além na verdade. Então, como é possível que no meio de tudo isso, nós não fomos capazes de encontrar vida ainda? Se nós não somos os únicos sorteados a ter inteligência suficiente para se desenvolver tecnologicamente, é esperado que qualquer civilização munida de algum tipo de propulsor, como por exemplo um foguete, seria capaz de rapidamente colonizar uma galáxia inteira. Então, quais as chances da Terra nunca ter sido visitada antes? Uma ideia controversa e inusitada, sim, mas isso pois estamos levando em conta o nosso tempo de vida, que é bem curto quando comparados a eventos astronômicos, que levam seus milhares ou até milhões de anos para acontecerem. Mas Fermi sabia disso, e levou esse fator em consideração quando se indagou sobre onde estão todos os outros. Então, no lugar de formas de vida frágeis e de pouca duração, relativamente falando, claro, ele se baseou num outro conceito, desenvolvido por um outro cientista, o matemático chamado John von Neumann. Neumann propôs o que chamou de construtor universal, um tipo de máquina que, através de uma sequência de requisitos lógicos, poderia se autorreplicar, ou seja, criar cópias idênticas de si mesma, que fariam novas cópias, que fariam novas cópias. Com isso em jogo, mesmo que estejamos levando em conta distâncias astronômicas, é bem capaz que isso já não seria tanto assim um obstáculo para a colonização da nossa ou de qualquer galáxia por aí. E mesmo no que chamamos de universo observável, que é toda a região que conseguimos ver até o momento com a nossa tecnologia atual, ele contém pelo menos uns 2 trilhões de galáxias, e dentre elas ainda não há qualquer sinal de vida inteligente fora da nossa exclusiva Terra. Frank Drake, em 1961, decidiu colocar um pouco mais de combustível nessa discussão, criando o que ficou conhecido como a equação de Drake, que apesar de não ser uma equação tão precisa ou sequer útil para estimar o tanto de civilizações inteligentes que existem no universo, ela pôde levantar mais debates sobre a pauta. Acontece que muitas das variáveis dessa equação são arbitrárias e até imprecisas, mas ainda serve como um conceito muito bom para a busca de vida fora da Terra. Agora, avançando um pouco no tempo, mais especificamente para 16 de novembro de 1974, através de sinais de rádio, Frank Drake, esse mesmo, com a ajuda de Carl Sagan e colaboradores, conceberam uma mensagem de Arecibo, uma transmissão de aproximadamente 3 minutos, mandada para o universo. A mensagem consistia de 1679 caracteres binários, ou seja, zeros e uns, e elas formavam figuras. Ela continha vários tipos de informações, como os números até 10, os números atômicos dos elementos principais responsáveis pela vida, como seria a aparência física de um ser humano, e várias coisas que detalhavam sobre nós, e onde exatamente do espaço nós estamos. E essa mensagem foi o sinal de rádio mais poderoso já emitido até hoje. Mas essa não foi a única ou a última vez que nós teríamos tentado nos comunicar com outras civilizações inteligentes.
As sondas Voyager 1 e 2 não foram os primeiros objetos criados pelo ser humano a deixarem o sistema solar e cair no espaço interestelar. As primeiras foram as sondas Pioneer 10 e 11. Mas além de passarem por todos os planetas e por mais de 40 luas do nosso sistema, as Voyagers carregam consigo mensagens. Existem discos de ouro que contêm sons e imagens que servem de amostra sobre a diversidade da vida e da cultura aqui na Terra. E a chave para decifrar o que há nesses discos de ouro é a civilização conhecer o universo de maneira atômica. Se compreenderem a decomposição de hidrogênio, poderão decifrar o disco. Ainda que pelas sondas serem pequenas demais, se comparadas com a imensidão do espaço, poucos acreditam que elas serão encontradas, sequer por acaso, ainda por cima. Então acreditam que se forem achadas, será depois de muitos milhões de anos. Acreditam na verdade que elas parecem mais uma cápsula do tempo do que uma tentativa de estabelecer contato mesmo. Mas então, a ficção científica não cansa de explorar vidas extraterrestres como tema para todo tipo de história. Às vezes, elas são retratadas como seres bonzinhos que poderiam conviver tranquilamente, em perfeita harmonia com o ser humano. E às vezes são retratados como predadores extremamente evoluídos e adaptados para o abate eficaz de suas presas. Ou até criaturas que desafiam nossa compreensão do que é real de fato no universo e estilhaçam nossa sanidade apenas com um simples olhar. Mas o quanto alienígena exatamente eles teriam de ser para serem considerados por nós humanos como alienígenas? Por várias retratações da ficção científica, vemos os tais extraterrestres com características antropomórficas, quando não com características comuns às de vários tipos de animais daqui do nosso planeta. Em Subnáutica, não é raro encontrar espécies de peixes alienígenas que sejam muito parecidas com peixes encontrados por aqui mesmo. Por exemplo, com nadadeiras, guelras e a cauda propriamente desenvolvida para a natação. É bem comum imaginarmos os alienígenas que deduzimos serem inteligentes com o corpo ao menos que lembraria uma forma de vida como a nossa humana. Claro que com características que sejam úteis aos planetas e realidades que eles vivem, mas isso não é exatamente do nada. A explicação para uma dedução tão rígida em relação a isso é a tal da evolução convergente. Imagine que duas espécies de famílias diferentes compartilhem necessidades parecidas. O melhor exemplo disso que eu encontrei, por exemplo, foi um tubarão, um golfinho e um ictiossauro. Todos têm em comum as nadadeiras, a cauda, em um formato bem específico até, e uma nadadeira dorsal, modificada às vezes para uma barbatana. Todas essas são características que se provaram eficientes para uma melhor natação. E cada uma dessas espécies vive no mesmo ambiente, mesmo o golfinho sendo um mamífero, o tubarão sendo um peixe, e o ictiossauro que foi um réptil que viveu lá para os períodos Triássico e Cretáceo. Mesmo vindo de linhagens completamente diferentes, a evolução de todos convergiu nas mesmas características. Por isso deduzimos que se as formas de vida alienígenas são inteligentes, elas precisam de formas para botar sua inteligência em prática. Por isso, a anatomia de um ser humano acaba sendo útil, pois possibilita o fácil manuseio de ferramentas e interação com o ambiente ao seu redor. De todo modo, é imprevisível a maneira de como outros seres alienígenas iriam nos tratar, caso do nada descobríssemos que eles existem ou eles descobrirem que nós existimos, e as duas civilizações entrarem em contato. Talvez eles falariam em português claro e perfeito que nós devemos buscar comercimento, ou iriam tentar estabelecer um tipo de comunicação para que possamos nos compreender mutuamente. Na melhor hipótese, poderíamos evoluir imensamente ao trocar informações sobre tecnologias e estabelecer acordos com essas outras civilizações. Entretanto, na pior das hipóteses, pode não ser bom para nenhum dos lados, ou especialmente pode não ser bom para os seres humanos. Algo que preocupa nessas duas histórias, a das mensagens que foram jogadas para o universo. Algo que talvez não tenhamos pensado e que pode ser até tarde demais para reverter essas decisões. Em 2006, o escritor chinês de ficção científica Cixin Liu lançou o primeiro livro de uma trilogia, uma que rendeu vários prêmios literários para ele. O Problema dos Três Corpos era o primeiro título da série, mas daremos um pouco mais de atenção ao segundo título, que se chama Floresta Negra, ou Floresta Sombria como ficou no Brasil. É comum vermos que a arte imita a vida explorando suas belezas, mas quando é o contrário, nesse momento especificamente se torna algo muito aterrador. Se a vida imitar a arte de qualquer forma, inspirado nesse título e talvez no livro, eu não vou dar qualquer tipo de spoilers aqui, relaxem, surgiu a hipótese da Floresta Negra. Talvez existam de fato milhares e por que não milhões de civilizações inteligentes e muito bem desenvolvidas tecnologicamente espalhadas por todo o universo, mas nós não a encontramos ainda pois elas não querem ser encontradas e estão ativamente evitando qualquer tipo de contato. Mas por que tentar se esconder tanto assim? E aliás, se esconder do que exatamente? Dos outros.
Vamos imaginar que qualquer forma de vida se esforce para se manter viva. Isso faz perfeito sentido. E não havendo possibilidades de saber das intenções das outras formas de vida do universo, como poderíamos perceber antes que algo acontecesse se ela é de fato benevolente ou hostil? Mesmo que não sejam de forma alguma malignas, estaríamos todos tentando nos expandir no universo com recursos finitos e talvez até já escassos. Conflitos seriam inevitáveis, e então em dado momento guerras seriam travadas, e só um lado vai acabar sendo capaz de sobreviver nessa briga por recursos, que provavelmente irá se estender por todo o cosmos. Então talvez se pararmos para analisar, o universo que conhecemos seja de fato como a Floresta Negra, onde predadores mais avançados que nós, tecnologicamente falando, estão silenciosos, esperando um sinal de qualquer presa fácil dando mole com seus recursos, aguardando apenas a hora certa de dar o bote. Eliminar o outro antes que ele te elimine seria o único lema que vaga por essa floresta silenciosa. Parece uma ficção bem maneira, bem fantasiosa e elaborada, mas acontece que nós já jogamos para o universo a nossa localização, identificação, comportamentos e padrões antes de pensar nisso tudo. Claro que pode ser que isso tudo da hipótese da Floresta Negra não passe de uma baita de uma ideia extremamente pessimista. Afinal, de todo modo, não teríamos como ter previsto isso antes. Mas será? Já que em 1983 o astrônomo David Brin resumiu uma outra hipótese, dessa vez compatível com todos os fatos e lógica do paradoxo de Fermi, a hipótese Berserker. Talvez nós ainda não encontramos vidas alienígenas, pois elas já foram sistematicamente destruídas por uma série de sondas letais. Lembram-se do von Neumann? Então, máquinas que podem se replicar indefinidamente? O fato de não ter esse tipo de máquina em forma de sonda vagando do nada por aqui, por perto da nossa Terra, não quer dizer que não existam civilizações inteligentes ou até capazes de fazer essas exatas mesmas máquinas. De acordo com a hipótese Berserker, pode ser que essas sondas simplesmente destruíram tudo o que encontraram antes de acabarem se autodestruindo para completar o seu propósito que foi programado. Talvez elas sejam capazes de detectar as outras civilizações para destruírem por meio de sinais de rádio. E toda civilização inteligente que surgiu foi dizimada logo depois da sua descoberta, de como utilizar essa tecnologia. E nós, vejam só, já descobrimos os sinais de rádio há pouco tempo. E melhor, já alertamos toda a nossa vizinhança quem somos e que estamos por aqui. Mas sabe, no fundo, se fosse mesmo esse o caso, algo assim desse tipo fosse verídico, é muito provável que esses tais predadores já teriam nos encontrado, e já teriam nos destruído facilmente, e sem pensar duas vezes. E até agora, vejam só, nada disso aconteceu. No fim das contas, existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambas são igualmente aterrorizantes. E tudo isso, pois ousamos olhar para cima e pensar sobre os pontos brilhantes que surgiam todos os dias depois do pôr do sol. Se acha que meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. Eu agradeço os que até que ficaram e até uma próxima ocasião.